Vamos fazer uma oração para darmos início ao nosso estudo de hoje. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença para estudar a Tua palavra. Pedimos o Teu Espírito a ser o nosso professor, nos dar discernimento e abrir nossos olhos a compreender a perfeição e a ver como as profecias se cumpriram exatamente no tempo determinado. Guia-nos, por favor, acrescenta-nos a fé na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Apocalipse capítulo 9. Hoje é um grande estudo. É bem extenso. Então, aqui nós vamos... Pai, fica em silêncio. Vamos aqui seguir no nosso estudo. Apocalipse capítulo 9, vamos ver a primeira parte aqui. Ó. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço. Então, Apocalipse capítulo 9, verso 2. Abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. É interessante aqui, ó. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm em suas testas o selo de Deus. É interessante quando nós vamos começar a comparar esses símbolos proféticos, essas imagens dos gafanhotos. Os gafanhotos, mas primeiro do abismo. Quando se fala do abismo, Jesus uma vez ele citou, aqui ó, Jesus uma vez citou a questão do grande abismo. Vamos para o livro de Lucas. Lucas 8:31. Eudete, se puder achar para nós e ler. Lucas 8:31. Lucas 8:31. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. Então veja só, para o abismo. Aqui está sendo citado o abismo. É melhor você ler o verso também, o verso 30, puder ler aqui. Jesus só... E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandassem para o abismo. Olha só. E daí, então, eles pediram que fossem lançados nos porcos, então eles entraram nos porcos. Não queriam que fosse colocado no abismo, e eram demônios. Então, esse abismo aqui, que nós temos um indício de ser um local em que demônios estão presos, estão confinados, e não estão sendo permitidos a trabalhar ou a fazer a sua obra aqui na Terra, como seres humanos. Então, é um local... Nós não sabemos exatamente, é uma outra dimensão, mas é um local que existe que eles estão ali confinados, o abismo. E esse abismo é um indício, né, que nós vemos depois, no final do capítulo
9 também ele dá algo nesse sentido, porque quando nós vamos lá no Apocalipse 9, voltando lá para Apocalipse 9, o verso 20. Apocalipse 9, verso 20. Glaucio, se puder ler para nós esse verso de Apocalipse 9, 20, nós vamos ver o que eles têm em comum com o que nós vimos lá. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Muito obrigado. Deus então enviou os juízos por causa que as pessoas estavam fazendo o quê? Adorando demônios. Foi por isso que Deus permitiu que os juízos viessem. Mas, pelo fato de adorar demônios, percebam que o que trouxe para as pessoas isso? Quando as pessoas adoram demônios e escolhem o governo deles, então é como se os demônios dizem, ó Senhor, eles estão querendo o nosso governo. Então, no grande conflito que existe entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, entre Cristo e os seus anjos fiéis a Deus, e Satanás e os anjos maus, é por uma questão de justiça no conflito, de igualdade, que daí eles dizem, não, eles estão escolhendo o nosso serviço, então deixa agora que nós estejamos lá em maior número. Então, do abismo, digamos, Deus se vê obrigado a deixar que mais demônios venham para conduzir, entre aspas, para estar influenciando a vida de pessoas que estão rejeitando a Deus. Então percebam que o poder de Deus é restringir o mal. Ele mantém os demônios no abismo, presos. Mas se eles não escolhem a Deus, aí os demônios não, eles querem o nosso governo. Então Deus permite que mais demônios cheguem. Quando a gente escolhe servir a Satanás, nossa vida vai ficar cada vez pior e vai uma ruína total. A gente consegue perceber isso já no início. Aqui no capítulo 9 de Apocalipse, porque o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça. Então, tudo isso que estamos vendo são juízos de Deus por causa do pecado das pessoas. Especialmente aqui do pecado dos cristãos já nessa época. Os cristãos que se apostataram, se separaram da verdade e seguiam idolatria com aparência de cristianismo. Era uma idolatria, uma adoração aos mortos e aos santos e às imagens, todas as imagens que aconteceu, né, na igreja, e entraram, mas que eram que a adoração aos demônios, a mesma adoração que os antigos povos lá adoravam Baal, Astarote e outros. E que hoje permanece de outra forma, de maneiras mais veladas, mais disfarçadas, mas que ainda está de pé essa idolatria. E aí vamos ver ali o verso 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, dá para também ter um símbolo de que o sol é a luz. É uma das maiores fontes de luz que nós temos aqui, que nos influencia na nossa. E aí, quando nós vamos pedir para a Sônia, se puder abrir para nós, Malaquias, capítulo 4. É o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, daí vem Malaquias, capítulo 4, verso 2. Isso aí. Enquanto isso, eu vou pedir daí depois para o Tobias, se o Tobias puder achar Salmo. Deixa eu só achar aqui. No livro de Salmo, verso 84, capítulo 84, Salmo 84, verso 11. Salmo 84, 11. Aí a Sônia, se achou, deve só ativar o áudio daí para ler aqui. Malaquias 4, 2. Posso ler? Primeiro Malaquias 4, 2. Vamos ver o que diz aqui.
Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Amém. Muito obrigado. E vejam só, o sol da justiça sairá, nascerá e cura trará. E vejam só agora, Salmo 84, o verso 11. O que está escrito aqui em Salmo 84, 11? Só ativar o áudio aí, assim que achar, Tobias. Salmo 84, 11 vai complementar. Então, nascerá o sol da justiça. E quem que é esse sol da justiça? Salmo 84, verso? 11, o verso 11. Ok, tá bom. Porquanto Deus, o eterno, o sol, o escudo, o Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusa ao que viram com integridade. Muito obrigado. Isso mesmo. Então, ó, o Senhor Deus é um sol e escudo. A palavra um sol foi adicionada. Na verdade, desculpa. Foi adicionada pelos tradutores. Não está no original. No original está dito exatamente assim. Porque o Senhor Deus, sol e escudo. Eles tinham uma forma bem direta. Então a gente poderia talvez colocar só uma palavra: Senhor Deus é sol e escudo. Deus é sol. Ele é uma luz que ilumina, que traz justiça, cura, que mostra onde está o erro, que mostra a verdade. A luz que mostra a verdade. Isso é algo interessante. Tem outros versos que nós podemos ver aqui em Provérbios. Depois de Salmos, nós temos Provérbios. Dani, se puder achar, consegue ler, Dani? Provérbios 6, o verso 23. E um outro texto também que eu vou pedir daí para Yasmin, se puder achar, em Salmo 119, verso 100 e... Deixa eu achar aqui. 142. 119, 142. Então, Dani, Provérbios 6, verso 23. Aumenta o teu aí. Boa noite, pessoal. Provérbios 6, 23. Porque o mandamento é a lâmpada e a instrução luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Muito obrigado. Tem algumas outras versões que não trazem a palavra que a lei é luz, mas no original ela está lá. No original em hebraico. Então, o mandamento é lâmpada. A lâmpada vai trazer luz, vai iluminar. E a lei é luz. Então vejam só, a lei de Deus é luz. O sol é uma muito forte, potente fonte de luz para nós. É a mais forte que chega até nós, assim, com grande influência, porque está mais próxima de nós. Então, a lei é luz. E agora, Salmo 119, 142. Yasmin, se puder ler para nós. Diz assim: a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Muito obrigado. A tua lei é a verdade. Então, quando diz que a lei de Deus é a verdade, a lei de Deus ela é luz, está iluminando. A verdade também é luz, ela está iluminando. Quando nós vamos lá em Apocalipse 9, o verso 2, que diz que a fumaça, né, do poço escureceu-se o sol e o ar, quer dizer que a luz, a justiça, a verdade, a lei de Deus já não se viam mais claramente, tinha algo ali atrapalhando e dificultando as pessoas a terem acesso à verdadeira luz, à verdade. Ficou claro isso? E aí quando nós vamos lá agora em Apocalipse 9, verso 4, 3, na verdade, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Então, de algo que atrapalha o nosso entendimento de Deus, de algo que atrapalha a nossa percepção da verdade, de algo que esse algo
E a partir desse algo, então, vem gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Vamos ver agora. Tem algumas coisas interessantes para nós entendermos sobre isso. Vejam só. Gafanhotos. Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, verso 27. Se o Paulo conseguir achar. Provérbios 30, depois de Salmos, daí vem Provérbios. Provérbios 30, verso 27. O primeiro texto. E o segundo texto que eu vou pedir, vamos ver quem mais que está aqui que gostaria de ler. A Cíntia, se puder achar Salmo, Provérbios 30, verso 27. Enquanto isso, a Cíntia puder ir achando Salmo 105, o Salmo 105, verso 37. Desculpa, 34. O Salmo, né? Salmo 105, 34. E agora Provérbios 30, verso 27. os gafanhotos não têm rei. Contudo, marcham todos em bandos. Isso aí. Olha uma característica dos gafanhotos. Eles não têm rei. Eles são meio independentes. Eles não gostam de ser mandados. Mas se organizam. Eles se acham um grupo ali com um, outro grupo se acha com o outro e vão fazendo a obra deles, vão destruindo as plantações. E vejam agora Salmo 105. Salmo capítulo 105, o verso 34. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgão em quantidade inumerável. Só 34? No caso, quando Deus falou, ali veio o gafanhoto. Verso 35 também. Tá. E comeram toda a erva de sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Isso aí. Isso daqui é uma citação. O salmista está contando uma história que aconteceu em Êxodo. Em Êxodo, Simão, se puder abrir para nós, se quiser participar, Êxodo capítulo 10, o verso 4. Segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 10, o verso 4. O verso 4 e o verso 5. Assim que, não sei se vai conseguir ler. Se quiser, talvez só ativar o áudio, se conseguir. Se não conseguir, daí eu não preciso ativar. Eu já entendi que não vai conseguir. Então, Êxodo, capítulo 10, eu tenho aqui verso 4, verso 5. Nós lemos o seguinte: porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. Então vejam só, quando nós vamos aqui na parte da profecia, e vendo o símbolo, os gafanhotos é um juízo de Deus e que eles têm o poder de eliminar tudo. Eliminar toda a grama, toda a planta, toda a parte verde, todas as árvores. E foi o que aconteceu ali em Êxodo aí 10, o verso 12 em diante vai descrever. E especialmente o verso 15, porque cobriram a face, né? O verso 14, né? E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito. E assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes, nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Então, a maior infestação de gafanhotos ocorreu lá no Egito. Quando o povo estava quase prestes, né? Perto de sair. Essa 8ª praga, foram 10 lá no Egito.
Verso 15. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. A terra se escureceu. E comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva. E não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Misericórdia. Então, quando a gente vai agora lá para Apocalipse 9, a gente viu a respeito dos gafanhotos. Nós já vimos, então, os gafanhotos representam um juízo divino que tem um poder de destruir e destruir tudo totalmente. Mas que quando chega aqui em Apocalipse 9, verso 3, diz que da fumaça vieram gafanhotos. Então, dessa doutrina, desse ensinamento que nos dificulta ver a verdade, compreender a verdade que está no sol, que é de Deus, que é Jesus, que é a sua lei. E vieram, então, esses poderes sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões. Então, escorpiões. Vejam só. Os escorpiões na Bíblia ele não traz outros textos que falam assim de escorpião. Ele fala esse. E tem um outro também que Jesus, em Lucas 11, verso 12, ele diz: se alguém lhe pedir um filho pedir para o pai, me dá um ovo, e o pai vai dar um escorpião no lugar? Não, é impensável um pai fazer isso. Mas então, se nós que somos maus, nós somos pecadores, se a gente sabe dar boas coisas aos nossos filhos, Deus ele vai dar o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, precisamos pedir pelo Espírito Santo. E Deus vai nos conceder ele. Mas aí, voltando à parte do escorpião. Quando nós analisamos a natureza do escorpião, o escorpião, então, ele tem a natureza que o poder de seu aguilhão, ou seja, seu ferrão, está na cauda, na parte de trás. E essa parte, né, da cauda, quando ele pica alguém, ou ele atinge alguém, a maior coisa que o escorpião faz é... As picadas do escorpião não são as mais venenosas, tipo, vai morrer por causa da picada em si. Mas por causa da dor. Diferente de outros animais que às vezes se picam, dói também, a cobra, tem alguns tipos de cobra que o veneno é muito forte, dói sim, mas o veneno chega a matar, paralisa os rins, dá problemas, coagulação dentro, sangramento e a pessoa morre, ou outras são neurotóxicas, dá convulsões, a pessoa destrói a parte nervosa, a pessoa morre pelo veneno da cobra. Mas o escorpião não. A pessoa sente muito mais dor do que a gravidade do veneno dela. A característica do escorpião é isso, ele causa muita dor. E não sei se alguém aqui já foi picado por escorpião, eu não fui. Mas é assim, é uma das piores dores assim das picadas que tem de insetos e outros artrópodes e outros animais desse tipo. É a dor, muito forte dor, a dor. E quando a gente vai ver a respeito desse poder, então pensa um poder que não leva as pessoas a entender a Deus de verdade, mostrar o verdadeiro caráter de Deus, mas atrapalha. Então existe esse princípio. Que ele é trazido como um juízo de Deus, tem um poder de destruir tudo. E que causa muita dor. Tem o poder de causar muita dor. Cíntia, pode falar. A aranha, a picada dela faz um estrago muito grande, Eric. Eu, como técnica de enfermagem socorrista, já vi gente assim, com a mão, horrível, extremamente inchada, com bolha, né, o edema, assim, e daí muita prurido, bastante danificado. O estrago principalmente dessas aranha marrom, que é bastante venenosa, a hospedeira também. Já tive vizinhos com picada de escorpião, a gente já morou, inclusive, assim, ó, em cima do ninho. E meses depois que a gente foi descobrir que o ninho estava ali. Mas, assim, tivemos muito cuidado de Deus, assim, extremamente. Mas o escorpião, realmente, a dor é tremenda. A gente viu a vizinha sofrendo, mas vi muita gente sofrendo também com a picada da aranha.
bastante cuidado com esse bichinho. Isso. Obrigado aí, é verdade. E é interessante quando nós analisamos quando a Bíblia ela usa um paralelo, porque ela tem Deus coloca aí algum símbolo, ele tem a intenção de ensinar algo com aquilo. Por exemplo, ó, a lesão da pele, que especialmente a aranha marrom faz, muitas vezes necrose, fica preto, vai se espalhando um vermelho ao redor, ela destrói muito. A do escorpião não faz tanto isso. Ela dói mais do que estraga as coisas, do que causa um dano visível, assim. E aí, quando nós vemos agora Apocalipse, Apocalipse 9, verso 4, isso aí. Então, esse poder que está surgindo aqui, desse quinto anjo que toca sua trombeta, um juízo de Deus, novamente, estamos percebendo nesse contexto, contra o seu povo que era para estar fazendo certo, mas estava em idolatria, adorando demônios, e como nós já vimos no verso 20. E imagens também. Quando Deus toca, então, ali a trombeta e vem essas coisas, são permitidos demônios que se aproximem. Os demônios vêm e trazem mais miséria, e vêm gafanhotos. E esses gafanhotos, o detalhe, verso 4, Deus permitiu que viesse esse juízo? Sim. Mas olha lá na terra do Egito, veio e destruiu tudo. E aqui o verso 4, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm em suas testas o selo de Deus. Quando a gente percebe esse ponto, e a gente compara com um texto que está em Salmo 37, verso 4, vou pedir para a Eudete, se puder ler para nós. Salmo 37, verso 2. A gente vai perceber um símbolo bíblico aqui, bem interessante. O que é essa verdura da terra? Salmo 37, verso 2. Salmo 37, verso 2. 1 e 2, não é verdade? Tá. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Muito obrigado. Olha só, então o ser humano aqui ele é comparado com a erva. Uma erva. Isso aí. Nós envelhecemos como a erva do campo. E nossa vida é como a erva. Veja só, 1 Pedro 1, 24. Paulo, se puder ler para nós, lá no Novo Testamento, perto do Apocalipse. 1 Pedro 1, 24. Ele está citando um texto que está originalmente em Isaías, capítulo 40, verso 6. Mas vamos ler no Novo Testamento aqui. Depois eu até posso ler lá em Isaías. Pedro 1? 1 Pedro 1, 24. A Dani, se puder abrir lá em Isaías 40, verso 6. Aqui. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como o flor da erva. A flor da erva. Seca e se a erva cai a sua flor. Isso. Pode ler o verso 25 também. A palavra do Senhor, porém, permanece atentamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Olha só. Toda a carne é erva. Vamos comparar esse texto agora, Dani, se conseguiu achar Isaías 40 lá? Sim. Uhum. Pode ler os versos 6 a 8. Tá. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, sobrando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Muito obrigado. Então, quando a gente agora vai lá para Apocalipse 9, verso 4, não fizesse dano à erva da terra. Então, ao povo da terra, às pessoas, aos habitantes, mesmo aos pecadores,
que nós vimos lá. Os pecadores serão como secarão como a erva. Mas o que nós temos aqui? Apocalipse 9, né, 4, nem a erva, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. A árvore é como se fosse um tipo de planta, um tipo de erva, ela tem a erva, só que com mais poder. Nabucodonosor é comparado a uma grande árvore, então seriam as pessoas poderosas da terra. Então esse poder que é colocado como os gafanhotos, ele poderia destruir tudo, mas não, Deus não permite. E foi-lhe dito que não fizesse dano. Então Deus restringe esse mal. Mas em quem ele agiu e a quem ele atingiu e fez mal? Aqueles que não têm em suas testas o selo de Deus. Nesse contexto, depois daquilo que nós vimos que aconteceu lá dos ataques dos bárbaros sobre as partes do Império Romano, até que o Império Romano caiu, foi destruído, mas ficou os domínios daí separados nas províncias dos impérios bárbaros, né? Quando nós chegamos aqui nessa região, tem 3 ais. Então nós estamos analisando aqui o primeiro ai. Existe um poder que surgiu ali pelo ano 600 e pouco, depois já da queda do Império Romano. E esse poder que se aplica exatamente nessas características que nós vimos, os muçulmanos, os islâmicos, o poder islâmico. Se nós analisarmos o que nós já vimos até agora, encaixa perfeitamente. Por quê? Existe um poder que parece mais próximo com Deus, porque é monoteísta, adora só um Deus, mas ele desvia da verdadeira adoração a Deus. Ele não traz a concepção correta de Deus, mas atrapalha. É como uma fumaça que vem. Ele vem resultado de algo que não... dá para ver que existem demônios envolvidos nessa questão. Olha o caráter de muitos islâmicos. Não são todos, né? Tem pessoas sinceras em tudo. Mas quando ele começa, e o ódio, a ira que eles tinham, a vingança, o desejo de sangue derramar, quem gosta disso é Satanás. Satanás influenciou então o surgimento, né, desse povo, a vinda nele, e para vir e começar a atacar e destruir. E esse juízo de Deus, nós estamos vendo que na verdade é Deus tirando as restrições. Os juízos de Deus muitas vezes são assim, ele retira a sua proteção. E aí Satanás age. Então Satanás levou as pessoas lá à idolatria. Agora ele conseguiu acesso para um outro grupo ir lá e matar eles, e o pessoal se matava. Mas Deus, mesmo nesse contexto de guerras, Deus colocou restrições. E vejam só, eu acho que não tem outro povo que tortura tanto quanto os muçulmanos. Então a maneira deles agirem é mais de causar dor, eles não, dependendo, né, a situação, eles torturam, eles causam assim uma dor terrível. E muitos até na frente nós vamos ler, eles queriam e estavam desejando a morte e não encontravam a morte, né? Eles estavam lá na tortura. Então é uma dor muito grande, eles causam essa... E quando nós vemos que eles têm poder para destruir todo mundo, já naquela época tinham, né, quando surgiram os muçulmanos, mas não destruíram, porque Deus não permitiu. Destruíram quem? Aqueles que não tinham o selo de Deus. E é interessante as palavras, eu vou ler aqui algumas palavras do próprio Maomé para esses ataques, dizendo a respeito de... Olha só. As palavras, né, de Maomé, se não me engano. Desculpa. Tanto de Maomé como do seu sucessor, que foi Abu Bekr, em 632 depois de Cristo. Está na página 375 desse livro. Quem quiser acompanhar, mas só vou ler essa parte que é a principal ali. Eles falando das batalhas do Senhor, eles estavam lutando em nome de Deus, mas não era o verdadeiro caráter de Deus. Então, eles estavam obscurecendo a verdadeira justiça de Deus. Percebam, é importante nós termos isso claro. Deus não age dessa forma como eles agiram. Estavam sendo influenciados por Satanás para dar uma ideia falsa de quem Deus realmente é. Mas, nas palavras dele, ao travar as batalhas do Senhor, portem-se como homens, sem voltar atrás. Mas não permitam que a vitória seja manchada com o sangue de mulheres e crianças. Ou seja, eles não deviam matar mulheres e crianças. Não destruam palmeiras, nem queimem campos de cereal. Não derrubem árvores frutíferas, nem façam mal ao gado. Esses são princípios que Deus falou
quando o povo de Israel fosse conquistar outros locais, eles não deveriam destruir as árvores, como era o costume de muitos, que corta tudo as árvores frutíferas, destrói os campos. Deus diz que eles não deveriam agir assim, o povo de Israel. Então eles tinham princípios bíblicos, tinham. Os ismaelitas, os islamitas, os islâmicos, eles vêm descendentes daquele filho que Abraão teve com Agar, Ismael, dos ismaelitas. Então ele é o filho da promessa, não de Deus, mas é o filho da tentativa de Abraão cumprir a promessa de maneira pecaminosa, com falta de fé. Mas eles dizem, não, nós somos os filhos da promessa e tal. Eles se consideram os ismaelitas, né, os descendentes. Mas, então existe uma conexão. E eles têm coisas em comum e muitos até creem, né, de uma certa forma parecida. Mas não é totalmente. E pontos essenciais faltam, é uma fumaça que atrapalha. Tá, e aí seguindo ali, eles não deveriam fazer isso, né? A menos que eles fossem usar para comer. Pulando um pouquinho para frente, enquanto prosseguirem, vocês encontrarão algumas pessoas religiosas que vivem isoladas em monastérios e se propuseram a servir a Deus dessa maneira. Deixem-nas em paz, não as matem, nem destruam seus monastérios. Então, tinha um respeito, mas olha só o detalhe final aqui. Ó. Encontrarão outro tipo de gente que pertence à sinagoga de Satanás, com a coroa da cabeça raspada. Certifiquem-se de lhes rachar o crânio, e não lhes deem trégua até se tornarem muçulmanos ou pagarem tributo. Então, eles falam, se você encontrar algum grupo de pessoas que têm essa parte raspada, existiam alguns grupos da Igreja Católica que tinham os seus religiosos, assim, as pessoas raspavam essa parte da cabeça. E ficava assim, só uma tira de cabelo assim ao redor. Então, esses Maomé e os descendentes deles, sucessores, disseram que tem que rachar o crânio deles. E quando nós vemos aqui, no Apocalipse 4, eles deveriam poupar muito das vidas, mas não, eles somente atingiriam, no Apocalipse 9:4, aqueles que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, essas eram claramente pessoas, grupos provavelmente da Igreja Católica, talvez de outros também que existiam na época, mas principalmente da Igreja Católica, que nós temos histórico disso, até relatos e de pinturas, né, de pessoas que faziam isso. Vários reformadores, inclusive, eu não lembro qual especificamente reformador antes de se aprender a verdade de Deus, ele foi um desses monges que tinha, não lembro qual especificamente, se era Lutero, acho que até era Lutero, que tinha tem um nome até que eles dão para isso. Mas aí voltando, ou seja, desse grupo não tinha o selo de Deus. Então, desse grupo ficou claro um juízo que Deus permitiu que chegasse e fosse infligido contra aqueles. E aí, então, esse poder muçulmano, quando nós vamos agora no verso 5, Apocalipse 9:5. E foi-lhes permitido que não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, esse período que ele coloca aqui de 5 meses, nós vamos perceber que ele o ponto inicial dele, na verdade, 5 meses, vamos lá, um mês tem 30 dias. Na parte, como na Bíblia, né, os meses que eram utilizados na profecia. Conforme o calendário judaico. 30 dias. Eram fixos, assim, 30 dias. E quando multiplica por 5, 30 vezes 5, dá 150. 150 dias. 5 meses são 150 dias. Então, por 150 dias proféticos, nós já vimos que um dia profético é um ano literal. Sempre que isso está em Ezequiel 4, 6 e 7, também Números 14, 39, se não me engano, ou 34. E nós temos a evidência, então, que por 150 anos eles causariam dor, tormento, como um picado de escorpião, mas que não matariam, não destruiriam o povo a quem eles estariam afligindo. E esse período, ele começa quando? Aqui tem
a data de quando ele iniciou de uma maneira mais clara esse poder. Quando foram organizados, como nós vimos, os gafanhotos, eles são, em Provérbios lá, eles não têm rei. Eles ficam meio que em bandos. Mas houve uma vez que organizou uma força maior de muçulmanos, e o nome dele foi Othman. E esse Othman, ele foi o que organizou o Império Otomano. Então, o Império Otomano, Othman, ele consolidou, assim, uma grande monarquia. E o Império Otomano surgiu, ele entrou pela primeira vez, né, num local para atingir exatamente essa região que nós já vimos, que era cristã, mas se tornou pagã, espiritualmente falando. É uma mistura. E era a parte lá de Roma, no território da Nicomédia. Então, eles começaram a atingir esses territórios da antiga Roma no dia 27 de julho de 1299. Então, 27 de julho de 1299 foi um ano que eles começaram a afligir, a atacar e a tentar subjugar o poder dessas províncias que eram províncias gregas, que daí depois foram tomadas pelos romanos, que já estavam naquele local. E aí agora já também tinham passado para outros poderes, outros domínios. Era um remanescente, só o que sobrou do Império Romano. E estavam recebendo o juízo de Deus. Então, 12 de julho de 1299. Aí, quando nós saímos disso e vamos até o final desse período, nós chegamos, então, 150 anos a mais, em 1449. Foi quando encerrou esse período. 1449. Mas antes de nós seguirmos nessa data, só para introduzir, quando que começaram e terminaram esses 5 meses, são 150 anos proféticos, esse período eles estavam sofrendo de forma muito grande invasões, ataques, mas não eram destruídos. Essa terça parte aqui também, que como mais para frente a gente vê no verso 15 de Apocalipse, é permitido que daí eles façam uma obra mais cruel de matar a terça parte dos homens. Que não, como nós já vimos, a terça parte daqui representa a terça parte do Império Romano, que daí foi dividido. No estudo anterior nós vimos. Voltando agora para o que é verso 6. Apocalipse 9, 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. É o que nós já vimos ali. E o parecer dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos, aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Então aqui é interessante vermos algumas características desse poder. Os otomanos e os muçulmanos, eles tinham uma força muito forte na cavalaria. Os cavalos deles eram assim muito ágeis, muito rápidos, eles faziam ataques de forma muito feroz. E são esses e o parecer dos gafanhotos, são esses os poderes dos soldados otomanos, soldados muçulmanos. Eles tinham aparência, que são simbolizados pelos gafanhotos, que também são rápidos, vêm e destroem muita coisa, com cavalos, com poder, com uma coroa, e com um rosto de homem. E tinham cabelos como de mulheres, mas eram o quê? Ferozes como leões, tinham dentes como de leões. Os muçulmanos tinham uma aparência mais ou menos assim, eles tinham as feições, eles eram umas feições bem fortes, bem severas. E tinham cabelos compridos, diferente do costume de outras culturas, lá os cabelos deles eram compridos, como se fosse de mulher, mas isso não tornava eles efeminados, pelo contrário, eles eram... Então essas características, esses detalhes, muito tempo antes, centenas de anos antes, Deus deu essa revelação e provavelmente João tenha visto os próprios soldados, né, em cavalos, e usou os símbolos que Deus também orientou ele para
dessas coisas que ele viu, né? Esses símbolos, essas imagens. E o verso 9. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Isso, então, inclusive, foi algumas das descrições dadas de pessoas da época, historiadores, porque, inclusive, numa das batalhas lá em 624 depois de Cristo, existiam cavaleiros e 700 cavaleiros e soldados, né, que estavam nos cavaleiros, estavam armados com couraças de ferro. Então era um poder muito grande. Imagina 700 couraças de ferro num exército assim. E esses cavalos vindo, eles davam assim, as conquistas dos árabes eram extraordinárias tanto pela rapidez quanto pela extensão. E seus ataques instantâneos que eles faziam assim. E o barulho, né, que era como se fosse de muitos carros, assim, eles vinham em grande quantidade. Novamente, esse símbolo se aplica também a eles. E o verso 10, Apocalipse 9, 10. E tinham caudas semelhantes à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Novamente, o período de 5 meses. E nas suas caudas, assim, é interessante que a cauda em si não era o que era usado como poder, mas ela era usada como uma insígnia, um símbolo do poder deles. O Império Otomano, deixa eu ver aqui, as caudas deles. É isso aí, eu lembro de ter lido ali em algum local a respeito disso. Eles colocavam nas suas baluartes, nos seus... Baluarte é como se fosse um cartaz assim, que eles usavam para... A cauda tinha um simbolismo desse poder deles, então eles usavam isso como um símbolo do poder deles que tinham nos cavalos, a cauda dos cavalos, e que levava avante então os cavaleiros. A cauda era instrumentos de tortura. Obrigado aí também pela informação. Olha, e fecha também com o fato que eles torturavam as pessoas e não eram tão assim destrutivos, mas causavam muita dor. E quando nós vamos agora no verso 11, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Então, o anjo do abismo. Certamente Satanás estava por trás disso, mas ele utiliza seres humanos como seus agentes. E aqui um dos agentes, Abaddon, né, o Apolion, provavelmente seja o próprio o sultão, que o sultão era o líder, né, esse líder, esse chefe, se dê ao início do líder do otomano, Otman, que começou a organizar essas forças e se tornou um chefe. Então, os muçulmanos, quando surgiram, eles não tinham um chefe. De 600 e pouco, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, eles não tinham um chefe. Eram bandos, eram gafanhotos, meio soltos. Mas quando alguém organizou eles, aí ficou muito mais poderoso. Então, Otman veio esse general, esse sultão que eles chamam, e organizou. E começou então em 27 de julho de 1299 esses ataques mais organizados contra a terça parte lá do Império, que já estava bem enfraquecida, mas ainda mantinha um certo poder em Constantinopla. Então Constantinopla ainda mantinha certo poder. E aí vieram então aqui os otomanos e começam a atacar, causar dor, mas não destruir ainda. E verso 12 agora, Apocalipse 9, 12. Passado já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Vamos ver agora o segundo ai, ou a sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Verso 14. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta:
solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Olha que interessante. Quando nós vemos sobre isso, depois do tempo que se passou lá, dos 150 anos, que são os 5 meses, de 27 de julho de 1299, a gente vai 150 anos para frente, chegamos em 1449. Em 1449, o que aconteceu? Haviam 4 principais sultões que estavam governando o Império Otomano, desculpa, e eles estavam naquela região localizada que tinha o rio Eufrates banhado, exatamente naquela região. E aí o nome deles é Alepo, Icônio, Damasco e Bagdá. O nome dos 4 generais, que serão 4 anjos, né? 4 mensageiros desse reino. A palavra anjo significa isso, mensageiro, que tem uma mensagem, uma palavra de poder. E aí, em 1449, o imperador da Grécia morreu sem deixar filhos. O imperador da Grécia, no caso o remanescente, o que tinha sobrado lá da Grécia, que era uma parte do Império Romano e tal, que antes era a Grécia, mas eles chamaram dessa forma. E aí o que veio depois foi um Constantino. Na verdade, Constantino XIII, o nome dele. Não é o primeiro Constantino, mas é um que veio depois, também deram o nome dele de Constantino, e Constantino XIII. Se não me engano, é o 13º, se não estou enganado aqui. Aí, ele foi governar, ele pediu permissão para o sultão da Turquia, o Murad. Murad, então, era o que estava governando, e é como se esse Constantino foi submisso, assim, olha, não, eu vou reinar, mas em submissão a ti. E isso não foi um ataque violento que fez com que se encerrasse aquele período, mas uma rendição voluntária por uma parte desse. Olha, eu só posso reinar se o Senhor permitir. Então aqui começa esse período, e é exatamente nesse período que ele se rende voluntariamente, que daí, depois que morre o Murad, os 4 daí entram no seu lugar, os 4 mais, e veio, na verdade, um outro, desculpa, Maomé II, que determinou que fosse conquistada Constantinopla. E aí vem agora os ataques. Então, até ali era só dor e dor. Mas agora, como nós vimos no verso 5, foi solto esses poderes muçulmanos. E aí eles vão matar a terça parte dos homens. E aí ele dá um período de hora, dia, mês e ano. A hora singular, e dia também singular, e mês e ano. Quando a gente coloca um ano, eu vou até fazer aqui na calculadora para vocês enxergarem. Vai ficar meio ao contrário, se não me engano, na câmera para vocês, mas um ano. Um ano são 360 dias, com base no cálculo do calendário judaico lá. 360 dias. Ano. Mais o mês. O mês tem quantos dias? 30. 360 mais 30. Então, 390. 390 dias. Aqui estão os analisando dias proféticos. Mais dia, singular, 391. 391 dias e hora. A hora, como nós já vimos no estudo passado, ela é a 24ª parte de um ano. Um dozeavo, no caso, uma parte de 12 de um ano seria um mês. Mas a metade de um mês, 15 dias. Então, como nós estamos analisando na parte simbólica, um dia representa um ano, 2 horas representam uma fração em 12. Então, 2 horas representam um mês, 30 dias. 1 hora, metade de 2 horas, 1 hora representa 15 dias. Metade de um mês. Então, 15 dias é o que representa 1 hora. E quando nós vimos lá meia hora, em Apocalipse 8, era exatamente a metade disso, é 7 dias e meio. Que é o tempo que vai ficar em silêncio o céu. Então, meia hora são 7 dias e meio. Mas 1 hora são 15 dias.
Então, 391 dias e 15... É isso aí, 391 anos, desculpa, e 15 dias. Eu estava fazendo o cálculo ali errado. Como nós já sabemos a questão dos dias aqui, então seriam 391 dias e 1 hora. Só que, transformando para a parte literal, porque esse é o símbolo, a parte simbólica. A parte simbólica. Mas, a parte literal, o que essa profecia significa? É que um dia, em profecia, um dia simbólico da profecia, equivale a 1 ano literal. Então, a gente tem que transformar aqueles 391 dias simbólicos, proféticos, em anos literais. Então, chegamos a 391 anos. E essa 1 hora simbólica representa 15 dias literais. Então, o período de hora, dia, mês e ano, quando pega um de cada desses, soma, você chega ao resultado de 391 anos e 15 dias literais, entenderam? É um pouco, bastante informação, mais difícil, mas é só somar as coisas, você chega no valor. E coloca para a parte aplicável à nossa realidade, aplicação do símbolo, né? Tira do símbolo e traz para o literal. Nós chegamos a 391 anos e 15 dias. Então, desde aquele ano lá, de 1449, que foi quando encerraram os 5 meses, e aí entrou a sexta trombeta, o segundo ai, passa-se então esse período que eles fariam grande conquista, grande destruição. E o que chama muita atenção? 27 de julho de 1449 foi quando encerrou os 150 anos, 5 meses. Quando a gente coloca isso até o final desse período de mais 391, se vocês pegarem 1449 e somarem 391, 391 mais 1449, vocês vão chegar ao resultado de 1840. E se nós saímos dia 27 de julho e somamos 15 dias, nós vamos chegar ao dia 11 de agosto. Daí nesse é outro... 11 de agosto de 1840. Então, nós saímos de 27 de julho de 1449 e chegamos a 11 de agosto de 1840. Esse foi o período que o Império Otomano, então, teve poder para matar a terça parte, como nós lemos aqui em Apocalipse 9, verso 15. A fim de matarem a terça parte dos homens. E vejam só o verso 6. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu vi o número deles. Era muito cavalo. É uma ideia, um número muito grande. E o verso 17. E assim os cavalos nesta visão. E assim viu os cavalos nesta visão. Olha a descrição. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e jacinto e de enxofre. Tanto o fogo era muito representado na época pela cor vermelha, o jacinto pela cor preta, se não me engano. Azul. Era a cor azul. O jacinto. O jacinto simboliza o azul, né? E o enxofre era o amarelo. Eram as cores que os otomanos tinham nas suas bandeiras, também nas suas armaduras, coisas. Vermelho, azul e amarelo. As 3 cores. E vejam só. Apocalipse 9, daí continuando o verso 17. Couraça de fogo, jacinto de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, ferozes, né? E de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. O que esses cavaleiros tinham? Há muitas evidências históricas dos cavaleiros muçulmanos, dos otomanos, na verdade, né? Que eram islâmicos muçulmanos, eles usavam mosquetes, eram as primeiras armas que existiam, como se fosse uma espingarda, assim, mas bem rudimentar. E quando eles atiravam, estourava pólvora e saía fogo. Diferente das armas hoje, que já tem tudo bem controladinho, aquelas não, era fogo mesmo. E aí lançava o projétil lá, a bala. E eles agiam assim, imagina alguém lá do ano antes, no primeiro século depois de Cristo,
João, no caso, tendo essa visão e vendo dos cavaleiros ali de repente saindo fogo, assim, perto da região da boca. A última imagem aqui do livro, inclusive, ela mostra provavelmente essa visão que teve ali. Nós vemos aqui um cavaleiro com um mosquete aqui, o mosquete, a arma, e aqui ele dando tiro. Ele estava perto da boca, assim, era como eles faziam, eles seguravam as armas, iam abaixados e atiravam. E aí saía como se fosse fogo da boca do cavalo. Então, olha o poder que eles tinham. E iriam fazendo, sim, de grande destruição, né? E eram os bocas como saía fogo e fumaça e enxofre. E é nessa época, um pouco antes, tinha sido descoberta a pólvora, inventada a mistura da pólvora. E aí possibilitou isso. E não só isso, os canhões também. E aí o verso 18. Por esses 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de suas bocas. É um poder destrutivo que veio por causa da descoberta disso. E o verso 19. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. Não vamos nos atentar mais muito nesse ponto. E agora o verso 20. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para adorarem os demônios, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então, quando nós vimos aqui esse poder, e que ele reinou os otomanos, eu quero só fazer um detalhe interessante, que foi por causa da descoberta da pólvora e também dos mosquetes e dos canhões, que os otomanos conseguiram conquistar Constantinopla, uma das últimas resistências, né, do remanescente do Império Romano, e de receber um juízo de Deus por meio desse poder que veio, desses gafanhotos, né, do Império Otomano, dos muçulmanos, por meio de canhões. Os maiores canhões que a gente tem notícia que já foram feitos pelos otomanos. Eles construíram casas de fundição só para fazer esses canhões. Eram tão grandes que eles tinham que ser levados por, assim, dezenas de bois eram usados para carregar, só arrastar esses. Vocês podem pesquisar os canhões otomanos. Quando eles iam atirar, eles tinham que cavar um buraco no chão para colocar o canhão, porque senão ele tinha que ficar enterrado no chão ali para atirar, de tão poderoso que ele era. E com esses canhões, eles colocavam muitas vezes vários juntos nas muralhas, fizeram um cerco lá em Constantinopla, e jogavam as bolas de canhões assim, e conseguiram quebrar a muralha dupla da Constantinopla, da cidade de Constantinopla, por meio dessas bolas de canhões terríveis. Eles foram assim jogando, destruindo e criando brechas nas muralhas. E assim conseguiam entrar com os cavalos e matavam muita gente. Então eles conseguiram destruir literalmente isso por meio dessa forma. Isso é algo histórico, tá? Você pode até pesquisar depois os canhões otomanos. Não vai ter foto deles porque na época não tinha câmera, mas tem pinturas e desenhos de como é que era mais ou menos. E aí esse período, então, de 391 anos e 15 dias, que eles reinaram desde 27 de julho de 1449, terminou em 11 de agosto de 1840. Certo? Então, esse período histórico, profético, ele foi interpretado pouco antes de acontecer, na época ali, pouco antes disso acontecer. Em 1838, Josias Litt compreendeu essa profecia e colocou, olha, segundo o cálculo profético, esse período vai se encerrar em 11 de agosto de 1840. Isso ele publicou 2 anos antes, em 1838. E isso foi bem na época que nos Estados Unidos estava ocorrendo. O Josias Litt fez isso lá nos Estados Unidos. E foi na época que estava acontecendo o movimento adventista lá nos Estados Unidos. A pregação de que Jesus estava voltando e temos que nos preparar. Guilherme Miller, né, e outros. E quando chegou o dia 11 de agosto de 1840, ocorreu exatamente da mesma forma como começou esse período de domínio, quando lá o Constantino XIII se rendeu, se submeteu ao poder muçulmano. Aqui, em 11 de agosto de 1840, o poder otomano se submete a uma aliança que foi feita pela Inglaterra. Deixa eu só achar aqui bem certo.
Quais foram os poderes? Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia. Esses 4 países daquela época. Inglaterra, Rússia, Áustria e Prússia se uniram e disseram, ó, se vocês não desistirem, nós vamos entrar com tudo contra vocês. Vamos atacar, destruir. E aí uma parte entrou lá, alguns emissários, eles foram e chegaram com a carta, esse ultimato, essa declaração que eles deveriam se render, e porque os outros estavam querendo fazer as pazes, assim, mas eles deveriam se render. Senão eles iam entrar com tudo. Essas 4 grandes potências, Inglaterra, Rússia, Prússia e Áustria. E o dia que essa carta, essa declaração chegou lá nas mãos de um dos sultões, de um dos, eles chamam até Pachá. Pachá é o nome de um governador muçulmano. Chegou lá exatamente na região que estava na época do grande domínio no Egito. Foi no dia 11 de agosto de 1840. E ele aceita e eles se rendem. Eles não deixam de lado o seu desejo de supremacia, de conquistar. E isso, inclusive, saiu nos jornais lá nos Estados Unidos e outros locais que esse acontecimento, em 11 de agosto de 1840, foi predito muito tempo atrás, mais de 1000 anos atrás, pelo profeta João, e foi interpretado 2 anos antes por Josias Litt. Então, esse acontecimento deu força para a pregação da mensagem adventista lá nos Estados Unidos, porque de 1840 até 1844 foi muito mais forte a pregação, porque eles viram, nossa, se cumpriu exatamente, então o que eles estão falando faz sentido. E vai ser o tema de estudo de Apocalipse capítulo 10, porque exatamente Apocalipse capítulo 10 vai falar dessa mensagem desse livrinho, o que aconteceu. É incrível. Então, chegamos nessa parte, e hoje, encerramos, já passamos um pouco do tempo, mas esse é o entendimento do Apocalipse capítulo 9. Foi muito interessante para mim, para estudar esse capítulo, porque eu tive acesso a fatos assim, que eu não estava acostumado. E pude entender melhor também como tudo se fecha. E como tudo se fecha na profecia e no que aconteceu na história, a gente vê. Alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria só agradecer a oportunidade, né, e desejar um feliz sábado a todos. E que Deus continue nos iluminando nesse estudo que está bem interessante. Isso aí. Deus seja louvado. Mas tem que estudar muito para entender. Tu vai cada vez tu entende um pouco. Tem que estudar. Cada vez um pouco, isso aí. Não se preocupe se não entender tudo no início. Nem eu entendo tudo aí. Imagine eu estudando a primeira vez. Mas isso já ficou mais claro, né? Pelo menos, para ver que o Apocalipse capítulo 9 está falando dos muçulmanos vindo, conquistando, os otomanos, e quando começou, quando terminou, exatamente os períodos e como é que eles fizeram. Tobias, quer falar? Foi muito bem. Desculpa, os filhos me... Tranquilo. Foi muito bem. Deus seja louvado. Bem, obrigado pela participação de todos aí. Vamos, então, orar para encerrarmos nosso estudo de hoje. Vamos lá. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pelo sábado, obrigado também pela oportunidade de estudarmos um pouco mais a Tua Palavra, pelos ensinamentos aqui de Apocalipse capítulo 9, e podemos ver como se cumpriu exatamente como o Senhor disseste muito tempo atrás, muito tempo antes de acontecer, e podemos ver a perfeição do Teu conhecimento. Tu sabes o fim desde o princípio. Obrigado pelo Teu amor e cuidado e proteção. Ajuda-nos a sermos fiéis a Ti, pois contigo estaremos protegidos do mal. Que não deixe que, Senhor, as fumaças do inimigo nos tirem a luz do Teu sol, da Tua justiça, da Tua verdade, da Tua lei. Mas ajuda-nos a estar olhando sempre pela fé e com confiança para a Tua verdade, para a Tua lei, para a Tua palavra. Guia-nos agora no restante, agora no descanso, cada um de nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Feliz sábado. Amém. Feliz sábado. Uma boa noite de